E aí, eu sou o Kleber Custódio, esse daqui é o canal Só Música Sem Segredos. Se você não me conhece, aqui a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, a gente fala sobre plugins, faz bastante reviews, dá conselhos sobre plugins grátis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, beleza? Deixa seu like se o vídeo for importante para você, divulga com os amigos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mandadas pré-fader e pós-fader. É uma dúvida bastante frequente da galera com essa minha estrada ensinando áudio, produção musical e música no geral. A galera tem bastante dúvida sobre isso, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa questão do pré-fader e pós-fader e vou te dar duas utilidades aqui de quando que a gente usa um e quando a gente usa outro, beleza? Sem muitas delongas, vamos direto pro assunto, porque meus vídeos têm fama de ficar muito grande aqui no YouTube. Eu gostaria, primeiramente, também de direcionar vocês para um assunto específico para que vocês realmente entendam, de fato, o que significa esse lance de pré ou pós-fader, tá? Claro que não vai dar tempo de desmistificar tudo aqui em um vídeo de YouTube, mas vocês precisam estudar e entender um pouco sobre fluxo de sinal. É claro que isso já vem da ideia do analógico, quando a gente tinha, né, aquelas mesas, seja SSL, NIV, que são as mais famosas aí, a gente precisa transformar a energia acústica em energia elétrica para o caminho do sinal elétrico passar por algum lugar para poder ser processado, para poder ser reverberado, seja lá como é que você queira utilizar esse sinal, né? Que agora é um sinal elétrico. Dentro do computador, que a gente trabalha agora com sinal digitalizado, não é diferente. Então, eu gostaria que você pensasse na sua DAW, se você usa o Studio One ou qualquer uma outra, como se fosse uma mesa que a gente tinha analogicamente na época. Então, algumas mesas de alguns fabricantes permitiam você pegar esse sinal elétrico e fazer com que o fluxo de sinal dele fosse muito louco. Você podia mandar uma cópia do sinal para um outro lugar, podia pegar esse sinal e mandar para passar por um processador e voltar para outro canal na mesa. E todo esse fluxo é o que a gente precisa estudar para poder entender na nossa DAW, porque a nossa DAW nada mais faz do que simular ou emular o que acontecia no meio analógico também. Uma vez que você entendeu que o caminho para entender pré-fader e pós-fader é entender o fluxo de sinal, agora eu posso pular algumas etapas e chegar no nosso assunto da aula, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Dentro do Studio One ou dentro de qualquer DAW agora do mercado, claro que, dependendo das mesas que a gente tinha antigamente, ela permitia você fazer alguns roteamentos que outras não permitiam. Uma era mais completa do que a outra e etc e tal. Hoje, no software, a gente também tem DAWs diferentes, né? Como se fossem mesas diferentes que permite você fazer um tipo de roteamento que a outra não permite. Então, isso, se a gente pensar dessa forma, fica bem claro. Mas algumas coisas são padrões, algumas coisas vão estar em todas as DAWs e essa questão do pré-fader e pós-fader é uma dessas coisas que é meio que padrão nas DAWs, tá? Pra gente analisar um pouquinho, eu vou pegar a minha ferramenta aqui, pronto, peguei ela aqui, ela vai ajudar um pouquinho pra mostrar pra vocês que basicamente o caminho das DAWs, a gente tem a nossa informação aqui, nosso data de áudio, que vai entrar dentro de uma track. Essa track a gente vai poder manipular algumas coisas, mas ela precisa sair em algum lugar pra gente ouvir. Hoje nas DAWs, a maioria das coisas são meio que automáticas, né? Ela precisa sair num canal que é isso que vai ter visibilidade pra gente no nosso mixer. Ou seja, na nossa mesa, né? Que são esses canais aqui. É isso que faz com que a gente possa manipular de uma forma mais livre volumes, panoramas e colocar no fluxo do sinal processadores. É como se a gente saísse da mesa para entrar num compressor externo e do compressor externo voltasse de novo para nossa mesa. Como a gente está no digital, o fluxo fica bem mais fácil aqui. A gente só coloca um pluginzinho ali, então o nosso sinal entra naquele plugin, sai do plugin, entra no próximo, sai do plugin, entra no próximo. Coisa que no analógico você precisava montar no Patch Bay para você montar o fluxo de sinal que você queria. Bom, expliquei isso tudo para que vocês possam entender que quando a gente passa aqui dentro da nossa DAW dos processadores, a gente chega num lugar chamado envios aqui. E esse envio é realmente, literalmente, umas chamam de send, outras chamam de envio, como o Studio One tá em português aqui. Nessa etapa, deixa eu pegar a ferramenta aqui, nessa etapa aqui, ó, quando o meu sinal chega aqui, eu posso mandar o meu sinal para algum outro lugar, tá? Então, agora eu não vou ter um sinal só, um sinal elétrico, eu vou fazer uma cópia. Então, um dos sinais vai sair no meu canal, aqui, certo? E o outro sinal vai sair em algum outro lugar que eu mandar. É simples assim, beleza? Então eu tô fazendo uma mandada, um send. E aí eu tenho uma cópia desse sinal para eu poder fazer o que eu quiser.
processamentos paralelos, colocar reverb em paralelo. Então, beleza, estamos chegando na nossa aula agora. Esses envios é o que a gente pode fazer em pré ou pós-fader, tá? Para essa aula aqui, eu criei dois canais. Eu criei um canal de efeito, que é esse azulzinho, e criei um canal buzz, que é esse verdinho. Se você não entende ainda canais de efeitos, canais buzzes, canais de efeitos e buzz é uma particularidade do Studio One. Eu falo sobre isso no curso completo do Studio One e também no meu curso completo de mixagem, tá? Mas o fato é que eu criei dois canais para receber essa mandada. Então decorem que meu canal azulzinho aqui, ó, ele tá sendo chamado de reverb, e o meu canal verdinho, ele tá sendo chamado de PCLV, que é a minha sigla para Parallel Compressor Lead Vocal, tá? Mas isso não se atente não, porque é uma particularidade minha. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse canal vermelho e mandar, por exemplo, para esse canal azul, né? E no canal azul eu tenho uma máquina de reverb, que eu coloquei aqui um reverb do próprio Studio One, tá? E dei uma equalizada simples antes aqui, que não é assunto da aula, tá? Mas eu tenho um reverb aqui. E aí, quando eu clico nesse mais, eu posso mandar uma cópia do meu sinal para qualquer lugar, que é uma particularidade do Studio One. Vou clicar aqui em reverb, ele vai fazer essa barrinha azul, tá? E quando essa barrinha tá azul, significa que essa mandada, ela tá depois do meu fader aqui, por isso o nome pós-fader. Então significa que o meu sinal elétrico, que agora é digital, vai estar passando por aqui numa mandada, certo? Só que ele vai passar pelo meu fader e depois ele vai chegar aqui no meu reverb. Então o que acontece? Tudo que eu fizer no meu fader, eu vou estar alterando o meu sinal da mandada também, porque ele vai estar seguindo o meu fader aqui, certo? Agora, se eu vir aqui, por exemplo, e clicar nesse botãozinho, a minha mandadinha fica amarela ali, significa que ele é pré-fader. O que significa isso, Kleber? Significa que o sinal que está saindo daqui, está saindo direto desse lugar para cá, para esse meu reverb. E tudo que eu fizer no meu fader não vai alterar. Ficou confuso? Já vou te explicar, peraí. Olha só, eu coloquei um tone generator aqui no canal da minha voz para justificar e a gente poder visualizar o que está chegando nesse outro canal. E aí eu coloquei aqui um leitor, só para a gente ver que está chegando um sinal aqui. Então, nessa altura do campeonato, o meu sinal tá saindo aqui do meu canal de voz e tá vindo direto pro meu Master Fader, que é o meu canal principal. Só que não só isso, ele também tá vindo aqui, ó, tá chegando no meu fader e depois do meu fader tá vindo aqui, ó, pro meu canal de reverberação ou em paralelo. E depois ele sai daqui e ele também chega aqui. Então, para minha estrutura de ganho, eu tenho uma soma de sinal aí agora, certo? E o que acontece? Como eu tô em pós-fader, quando eu abaixo o fader aqui, ó, ele vai abaixar tanto o sinal que está chegando no meu master direto, mas ele também vai abaixar o sinal que está sendo mandado aqui para esse outro canal. Olha aqui, ó, esse meu leitor está nesse canal azulzinho aqui, ó. Então, se eu subo o fader, esse meu canal recebe mais sinal. Se eu abaixo o fader, esse canal recebe menos sinal. Agora, se eu colocar em pré-fader, o que acontece? No caso do pré-fader, o fluxo é o mesmo, eu tô saindo desse meu canal aqui e tô indo direto pro meu master lá, e eu também tô vindo aqui e mandando pro meu canal de reverb aqui. Só que ele tá saindo direto daqui da minha mandada. Ups, ele não tá sendo mandado depois do meu fader aqui. Então ele vem direto da mandada e depois ele vem aqui pra saída somando também, tá? Nesse segundo caso, onde a minha mandada é pré-fader, se eu mexer aqui, ó, nota que eu não tenho alteração nenhuma de volume no meu canal azul. Por quê? Porque ele está saindo antes de eu poder manipular o volume. A única forma de eu poder manipular o volume nesse caso é mexendo através da mandada aqui, tá bom? Basicamente é simples assim. Pós-fader, ela sai do canal depois do fader. Pré-fader, ela sai do canal antes do fader. Kleber, por que eu usaria um e por que eu usaria outro? Eu vou te mostrar dois exemplos práticos aqui de como que a gente pode se preocupar com essa situação. Deixa eu deixar bem claro uma coisa antes aqui para vocês. Todas as ferramentas que foram criadas, todas as mesas que foram criadas, tudo que foi criado no áudio partiu de uma necessidade, tá? Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa entender primeiro qual que é a necessidade que a gente tem e o que a gente quer fazer, tá? A gente não vai colocar nada, nenhum compressor, não vai colocar nenhuma mandada sem saber qual que é a necessidade que a gente tem antes. Por que eu tô falando isso? Porque você vai usar pós e pré-fader dependendo da sua necessidade. Já vai ficar um pouco mais claro para vocês. Deixa eu jogar fora tudo que a gente não vai usar aqui para limpar um pouquinho a tela, tá? Vou fazer uma mandada aqui então. Essa mandada que eu tô fazendo, ela é pós-fader, tá? E tá chegando nesse meu reverb aqui, tá? Então vamos ouvir um pouquinho a voz. Então
Então nota que a gente tem bastante reverb aí, porque o sinal tá saindo daqui, tá entrando na máquina de reverb e os dois estão chegando aqui no meu master. Sempre quando for usar nesse caso, o Studio One é inteligente que ele até coloca um cadeado aqui, é importante que você tenha 100% do reverb, né? Porque você já tem o sinal 100% seco chegando aqui. Lembra que eu falei são dois sinais? Então você mescla o sinal 100% com reverb e o sinal 100% seco para achar esse blend. Se você não usar, nesse caso que a gente está tratando aqui, um mix do volume do reverb aqui em 100%, você vai ter o sinal seco chegando aqui 100%, que está vindo do canal vermelho, e você vai ter mais 50% do som seco que está vindo desse canal, e mais 50% do reverb, ou seja, você não tem mais 100% do reverb e 100% do sinal. Você vai ter 150% do sinal seco e só 50% do sinal. Isso pode gerar problemas de delay compensation, pode dar problema de fase, que não é o assunto da aula aqui. Mas enfim, nesse caso, eu quero colocar um reverb na voz, simples assim. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente acho um blend que eu acho legal, né? Falar, o reverb aqui tá bem legal, vamos fazer isso. Beleza, abaixei um pouquinho do canal do reverb, então agora eu tenho menos reverb e mais voz seca, certo? E aí o que eu quero fazer aqui? Se eu tiver que mexer aqui no volume da voz, lá na frente falar, pô, a voz tá muito alta, e ao abaixar um pouquinho, esse meio termo que eu achei entre sinal seco e sinal da voz, eu não quero que altere, eu quero que os dois abaixem junto. Eu quero que a reverberação e o meu sinal da voz, elas mantenham a proporção para que eu possa manter a voz mais alta ou a voz mais baixa lá no futuro da minha mixagem. Então, nesse caso aqui, é interessante que seja pós-fader, porque se eu mexer no fader, eu vou estar abaixando tanto o meu sinal seco quanto o sinal da voz, já que eu já achei esse meio termo e esse blend perfeito entre a voz seca e a voz reverberada. Então, não vai ter problema nenhum se eu depois lá na frente abaixar um pouquinho do volume da voz, o reverb vai abaixar junto, olha só. Então eu desço e subo a minha voz, só que com a proporção de reverberação que eu encontrei aqui, certo? Então isso é super legal para essa minha necessidade. Agora vamos encontrar uma segunda necessidade. Vamos supor que eu queira fazer uma compressão paralela, tá? Então eu ligo um compressorzinho aqui, vou clicar nesse maisinho e vou mandar meu sinal para a compressão paralela. Se você já entende de compressor, você sabe que o compressor é um processador de dinâmica e ele depende muito do sinal que ele está recebendo, a amplitude. Já que ele vai trabalhar com dinâmica, se você mudar a amplitude que está chegando no seu compressor, o que vai acontecer? Ele vai comprimir mais ou vai comprimir menos, assim como a gente colocou um leitor aqui para você entender que estava chegando menos sinal quando eu estava mexendo no meu fader. Nesse caso, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez com o reverb, o que vai acontecer? Todas as vezes que eu abaixar ou subir o meu fader, o compressor vai começar a receber menos ou mais informação. Presta atenção, olha só. Empty hands, you said I would carry. Eu abaixei meu fader, o compressor parou de comprimir, olha só. I would carry less. Eu subi meu fader, o compressor voltou a comprimir. Por quê? Porque quando eu abaixo o meu fader, como agora eu estou em pós-fader ainda, o sinal que está indo para o compressor também chega menor. E isso para nossa estrutura de ganho não é interessante. Por que não é interessante? Porque dependendo do sinal que chega para o compressor, ele tem uma determinada característica de distorção harmônica, ele vai se comportar de uma forma, ele não vai estar no sweet spot dele. Nesse caso, a gente chama de mandada de controle. Quando a gente está fazendo uma mandada de controle, eu indico que você faça sempre em pré-fader. Por que pré-fader? Se eu colocar a mandada em pré-fader, agora eu posso simplesmente ajustar o volume que está entrando no meu compressor. Vamos ajustar isso aqui, ó. Beleza, vamos supor que eu tô feliz com esse resultado, tá? E aí o que acontece? Eu vou colocar minha voz para cantar junto com essa compressão paralela. Se eu abaixar minha voz, o compressor vai continuar recebendo o mesmo sinal que eu já configurei, olha só. Abaixei a minha voz totalmente, a minha voz do canal, mas eu ainda continuo ouvindo o meu canal verdinho aqui, que é a compressão paralela. E isso acontece porque eu tô em pré-fader aqui. Então, quando a gente está em mandada de controle, é interessante que, principalmente se você for fazer alguma coisa com processadores de dinâmica, você regule o que está recebendo ali, aquele processador de dinâmica, de volume,
você regule em pré-fader, porque você fica livre no fader para você poder não mudar a sua estrutura de ganho dentro do compressor que está recebendo. Caso contrário, se estiver depois do fader, você vai ficar alterando isso o tempo inteiro. Então essa é uma segunda utilidade que é super legal usar no caso do pré-fader, tá? Fica ligado, porque dependendo do processador que você utilizar, tanto para delay ou reverb, eles têm também um sweet spot específico para receber esse sinal, uma altura específica onde ele vai trabalhar melhor. Então nesse caso também é importante você trabalhar em pré-fader para que não fique variando demais esse volume, não só com processadores de dinâmica. Para isso, é claro, você precisa entender qual que é o processador que você está usando e como que ele funciona. É por isso que eu faço tantos reviews de plugins aqui no canal, onde eu falo o melhor lugar onde deixar o sweet spot, distorção harmônica dos processadores, e é isso que faz a sua mixagem não soar embolada, é conhecer os seus processadores. Ah, mas Kleber, eu quero que você me fale quando então que eu vou usar pré-fader num reverb, já que você tá falando que é interessante manter a proporção e tal. Tem uma situação que é bem legal, por exemplo, vamos supor que você quer, no final da frase, você quer fazer uma automação de volume, você quer que a sua voz comece a ficar mais distante ali. Você já vai entender, olha só, eu vou ligar de novo o reverb aqui, ele tá aqui em pós-fader, mas eu vou mandar meu reverb em pré-fader. Como ele tá em pré-fader, se eu abaixar quanto mais eu abaixo do meu canal, mais sobra uma piscina de reverb, olha só. Agora eu só tenho meu reverb aqui. Por quê? Porque eu abaixei meu fader, só que o sinal tá saindo antes do meu fader, então eu tô ouvindo ainda o que tá acontecendo no reverb. Isso é ótimo pra gente ser criativo. Vamos supor que aqui no final dessa frase, eu quisesse que a voz fosse saindo e fosse ficando só o reverb com profundidade. Então, eu simplesmente poderia vir aqui e automatizar isso daqui, olha só. Vamos fazer o seguinte para você entender melhor. Vou achar um blend legal aqui entre o reverb e o sinal seco. Beleza, esse é um blend. Então, de acordo com o que ela vai cantando no final da frase, eu vou tirando o sinal seco e vai ficando só o sinal reverberado. E dessa forma, eu faço com que ela fosse se distanciando na mixagem no final da frase. Olha só. Entenderam? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou automatizar isso daqui pra gente ver como é que a gente pode fazer. Imagina isso dentro de uma base, claro que a gente tá só com a voz, isso não é parâmetro pra gente, mas olha só que eu poderia automatizar e no final da frase levar o elemento pra trás, dando mais movimento pra minha mixagem. Olha só, a criatividade batendo. Beleza, vamos ver como é que ficou? Então tá aí, uma boa possibilidade de usar o reverb também em pré-fader, tá? Claro, pessoal, que não dá pra desmistificar tudo aqui sobre isso, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre essa questão de pré e pós-fader e algumas possibilidades, tá? Que você pode utilizar. Lembrando, se você quer entender melhor sobre isso, você precisa entender sobre fluxo de sinal, como montar a sessão. Dentro do meu curso completo de mixagem, eu tenho pelo menos lá umas 13 aulas onde eu ensino tudo o que significa canais buses, mandadas, sends, como é que você vai fazer para montar o seu próprio template. Tanto aqui como no Reaper eu também ensino lá algumas coisas que talvez você nem encontre no YouTube de como que eu faço, como eu trabalho esse workflow para trabalhar com template, de importar de outra sessão. É um curso super completo, eu vou mostrar para vocês um pedacinho. Bom, tô aqui com o curso aberto, olha só, dentro do módulo 3 a gente já vai aprender sobre DAW, sobre template e sobre roteamento de sinal. A gente aprende sobre fluxo de sinal básico, canais buses, sends, mandadas, ganho versus volume, montagem simples da sessão, por que usar templates, montagem de roteamento de sinal, isso dentro do Reaper, dentro do Studio One, usando template na prática, criando seu próprio template. Toda essa ideologia de fluxo de sinal a gente trabalha dentro do curso como se você tivesse uma mesa aí dentro do seu estúdio. E isso serve para qualquer DAW, né? Porque quando você aprende o conceito, você consegue aplicar aí essas dúvidas de pré, pós-fader, volume entrando no compressor, como é que eu faço isso? Você consegue resolver isso de uma forma muito efetiva dentro do curso Sua Mix Sem Segredo. Aproveita que está com 50% de desconto nos próximos dias, você encontra no link aqui embaixo, tá?
Então, basicamente é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos se eu consigo te ajudar aqui com os conteúdos do canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais.